Bom dia, mais uma leitura, começando em Direito dos Sacerdotes Levíticos 18. Nós estamos na página 234, ainda de Deuteronômio. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Alimentar-se-ão dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor, que é a sua parte. Não terão herança entre seus irmãos. O Senhor mesmo é a sua herança, como lhes disse. Este é o direito devido aos sacerdotes pelo povo. Por aqueles que ofereceram um sacrifício, um boi ou uma ovelha, darão ao sacerdote a espádua, as mandíbulas e o estômago. Dar-lhe-ás as primícias de teu trigo, de teu vinho e de teu óleo, e as primícias de lã e de tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus escolheu entre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante do Senhor e oficiar perpetuamente em nome do Senhor. Quando um levita vier de uma cidade situada em qualquer ponto de Israel, dirigindo-se espontaneamente ao lugar escolhido pelo Senhor, para oficiar em nome do Senhor, seu Deus, com todos os seus irmãos levitas que nesse tempo assistem diante do Senhor, receberá a mesma porção dos alimentos que os outros, independente do produto da venda de seu patrimônio. Adivinhação e profetismo. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros ou feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e aos adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que devereis ouvir. Aí aqui explica. Esse texto anuncia a vinda, não de uma determinada pessoa, mas de uma série de profetas que falam, como Moisés, sobre o impulso da inspiração. Duas passagens dos Atos aplicam-no a Jesus, o profeta por excelência, servindo de mediador entre Deus e os homens. Foi o que tu mesmo pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando lhe disseste no dia da assembleia: ó, não ouça eu mais a voz do Senhor, meu Deus, nem torne a ver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram, eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Pôr-lhe-ei minhas palavras na boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas o que recusar ouvir o que ele disser da minha parte, pedir-lhe-ei contas disso. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que lhe não mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome dos outros deuses, será morto. Se disseres a ti mesmo: como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta estiver falando em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente, não o temas. As cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado as nações cuja terra te dá, quando as tiveres despojado e te tiveres estabelecido em suas cidades e habitações, reservará 3 cidades no meio da tua terra, cuja posse o Senhor teu Deus te dá.
fará estradas que conduzam a elas, e dividirás em 3 partes a terra que te dá o Senhor teu Deus, a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades. Eis a regra a seguir para o homicida que ali se refugiar procurando salvar a sua vida. Se matou um próximo por inadvertência, sem ódio prévio, como por exemplo, se ele tiver ido à floresta com outro cortar lenha, e no momento que brandir o machado para bater a árvore, o ferro se contenha deslocado do cabo e ferido mortalmente o seu companheiro, esse homem refugiar-se-á em uma dessas cidades para salvar a sua vida. De outra forma, o vingador do sangue, no ardor de sua cólera, poderia perseguir o homicida e, se o caminho fosse muito longo, atingi-lo para dar-lhe o golpe mortal. Entretanto, esse homem não merece a morte, pois que ele não tinha ódio da vítima. Eis porque te ordeno reservar 3 cidades, quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, como jurou aos teus pais, e tiver dado toda a terra que lhe prometeu, contando que ponhas fielmente em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando em todo o tempo em seus caminhos. Juntarás a essas 3 cidades outras 3. Desse modo, não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haverá sangue sobre ti. Aí aqui explica: se o vingador matasse o homem de um homicídio involuntário, cometeria um assassinato, cuja responsabilidade pesaria sobre a nação. Mas se um homem, tendo ódio ao seu próximo, armar-se ciladas, levantar-se contra ele, feri-lo mortalmente, indo em seguida refugiar-se numa das cidades, os anciãos de sua cidade mandarão tirá-lo do lugar de seu refúgio e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para ser morto. Não terás compaixão dele, deverás tirar de Israel o sangue inocente para seres feliz. Os limites. Não removerás os marcos de teu vizinho que teus predecessores fixaram na herança que te coube na terra cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus. Testemunha. Não será admitido contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se esse apresentar uma testemunha falsa contra um homem acusando de uma má ação, ambos os contendores comparecerão diante do Senhor, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes, se verificar que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa deposição, vós o tratareis como premeditará tratar o seu irmão. Assim tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ao sabê-lo, tenham medo e não ousem mais cometer semelhante falta no meio de ti. Não terás compaixão. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Leis acerca da guerra. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ouve, Israel. Lhes dirá ele: Ides hoje combater contra os vossos inimigos, que vossa coragem não desfaleça. Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles, porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo: há alguém entre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para sua casa, não suceda que morra no combate, e um outro venha habitar primeiro do que ele a sua casa.
Alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e que não tenha ainda desfrutado dela, que esse volte para sua casa, não suceda que pereça no combate e outro venha a colher os primeiros frutos. Alguém que tenha desposado uma mulher e não tenha ainda recebido, que esse volte para sua casa, não suceda que morra no combate e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo: alguém medroso e de coração tímido, que esse volte para sua casa, não suceda que o coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao povo, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Quando te aproximares para combater uma cidade, oferecer-lhe-ás primeiramente a paz. Se ela concordar e te abrir suas portas, toda a população te pagará tributo e te servirá. Se te recusar a paz e começar a guerra contra ti, tu a cercarás, e quando o Senhor teu Deus tá houver entregue nas mãos, passará o fio da espada a todos os varões que nela houver. Só tomarás para ti as mulheres e as crianças, os rebanhos e tudo que se encontrar na cidade, e viverás nos despojos dos teus inimigos, que o Senhor teu Deus te tiver dado. Farás assim a todas as cidades muito afastadas, que não são do número das cidades destas nações. Quanto às cidades daqueles povos cuja possessão te dá o Senhor teu Deus, não deixarás nelas alma viva. Segundo a ordem do Senhor teu Deus, voltarás ao interdito os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não suceda que ele vos ensine a imitar abominações que praticam em honra de seus deuses e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade durante longo tempo e tiveres de lutar para apoderar-te dela, não cortarás as árvores a golpe de machado, comerás os seus frutos, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria, porventura, um homem para que a ataques? Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga até que ela sucumba. Homicidas desconhecidos. 21. Quando na terra cuja possessão te há de dar o Senhor teu Deus encontrar-se estendido no campo o cadáver de um homem assassinado sem que se saiba quem o feriu, virão teus anciãos e teus juízes e medirão a distância que separa o cadáver da cidade dos arredores. Os anciãos da cidade que foi encontrada mais próxima tomarão uma novilha, com o qual não se tem ainda trabalhado e que não tem ainda levado o jugo, e a conduzirão a um vale banhado por um córrego cujas águas nunca sequem, onde não há nem cultura nem sementeiras, e ali no córrego quebrar-lhe-ão a nuca. Aproximar-se-ão os sacerdotes levíticos, porque foi a ele que o Senhor teu Deus escolheu para serem seus ministros, para abençoarem em seu nome, e são eles que julgam todo o litígio e todo caso de ferimento. Então todos os anciãos da cidade encontrada mais próxima do cadáver lavarão as suas mãos sobre a novilha, cuja nuca quebrada no vale, e dirão estas palavras: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem o viram os nossos olhos. Ó Senhor, perdoai o vosso povo de Israel que resgatastes. Não lhes imputeis o sangue inocente, assim será o homicídio expiado por eles. E desse modo tirarás do meio de ti o sangue inocente e farás o que é reto aos olhos do Senhor. Situação dos cativos. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus, ao entregar em tuas mãos, se o fizeres cativos, e vereis entre eles uma mulher formosa, da qual te enamores, e a queiras tomar por esposa, conduzi-la-ás à tua casa. Ela rapará os cabelos, cortará as unhas
deporá o vestido com que foi aprisionada e permanecerá em tua casa chorando o seu pai e sua mãe durante 1 mês. Depois disso irás procurá-la, serás seu marido e ela será tua mulher. Se ela cessar de te agradar, deixá-la-ás partir como lhe aprouver, mas não poderás vendê-la por dinheiro nem maltratá-la, pois que fizeste dela tua mulher. Direito de primogenitura. Se um homem tiver 2 mulheres, uma que ele ama, outra que ele desdenha, e lhe tiverem dado filhos, tanto a que é amada como a que é desdenhada, se o filho desta última for o filho primogênito, este homem, no dia em que repartir os seus bens entre os seus filhos, não poderá dar o direito de primogenitura ao filho da que é amada, em detrimento do primogênito filho da mulher desdenhada, mas reconhecerá por primogênito o filho da mulher desdenhada e dar-lhe-á uma porção dupla de todos os seus bens, porque este filho é o primeiro fruto do seu vigor e é a ele que pertence o direito de primogenitura. Filhos incorrigíveis. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde que não atende às ordens de seu pai nem de sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe tomá-lo-ão e o levarão aos anciãos da cidade à porta da localidade onde habitam. E lhes dirão: este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve e vive na embriaguez e na insolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ao sabê-lo, será possuído de temor. Os cadáveres dos supliciados. Quando um homem tiver cometido um crime que deve ser punido com a morte e for executado por enforcamento numa árvore, o seu cadáver não poderá ficar ali durante a noite, mas tu o sepultarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Leis diversas. 22. Se vires extraviados o boi ou uma ovelha de teu irmão, não te desviarás, mas reconduzi-lo-ás ao teu irmão. Se este habitar longe, ou se não o conheceres, levarás o animal para a tua casa, e ele aí ficará até que seja reclamado teu irmão, então lhe o entregarás. O mesmo farás com seu jumento, com seu manto, e com qualquer objeto perdido por teu irmão e encontrado por ti, não te desviarás deste objeto. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caído no caminho, não voltarás os olhos para o lado, mas ajudá-lo-á a levantá-lo. A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá de mulher. Aquele que o fizer será abominável diante do Senhor teu Deus. Se encontrares no caminho, sobre uma árvore, ou na terra, o ninho de uma ave, e a mãe posta sobre os filhotes, ou sobre os ovos, não apanharás com os filhotes. Deixarás partir a mãe, e só tomarás os filhotes para que se prolonguem os teus dias felizes. Quando construíres uma casa nova, farás uma balaustrada em volta do teto, para que não se derrame sangue sobre a tua casa se viessem alguém a cair lá de cima. Não semearás em tua vinha várias espécies de sementes, para que se não considere tudo consagrado. O grão semeado é o produto da vinha. Não lavrarás com um boi e um jumento atrelados juntos. Não trarás sobre ti uma veste de diferentes tecidos, lã e linho misturados.
Porás no manto com que te cobrires borlas nos seus 4 cantos. Leis acerca do casamento. Se um homem, depois de ter desposado uma mulher e a ter conhecido, vier a aborrecê-la e, imputando-lhe faltas desonrosas, se puser a difamá-la, dizendo: desposei esta mulher, e ao aproximar-me dela descobri que ela não era virgem, então o pai e a mãe da donzela tomarão as provas de sua virgindade e as apresentarão aos anciãos da cidade à porta. O pai dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, mas porque ele lhe tem aversão, eis que agora lhe imputa faltas desonrosas, pretendendo não ter encontrado nela as marcas da virgindade. Ora, eis aqui as provas da virgindade da minha filha. E estenderão diante dos anciãos da cidade a veste de sua filha, e os anciãos da cidade tomarão aquele homem e fá-lo-ão castigar, impondo-lhe, além disso, uma multa de 100 siclos de prata, que eles darão ao pai da jovem em reparação da calúnia levantada contra uma virgem de Israel. E ela ficará sua mulher sem que ele jamais possa repudiá-la. Se, porém, o fato for verídico e não se tiver comprovado as marcas de virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna, e os habitantes de sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher, e esta, da mesma forma, assim tirarás o mal do meio de ti. Se uma virgem se tiver casado a um homem, encontrando-a na cidade, dormir com ela, conduzireis um e outro à porta da cidade, e os apedrejareis até que morram. A donzela, porque estando na cidade não gritou, e o homem por ter violado a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Mas se foi no campo que o homem encontrou a jovem, ele lhe fez violência para dormir com ela, nesse caso só ele deverá morrer, e nada fareis à jovem que não cometeu uma falta digna de morte, porque é um caso similar ao homem que se atira sobre o seu próximo e o mata. Foi no campo que o homem encontrou, a jovem gritou, mas não havia ninguém que a socorresse. Se um homem encontrar uma jovem virgem que não seja casada e tomando-a dormir com ela, e forem apanhados, esse homem dará ao pai da jovem 50 siclos de prata, e ela tornar-se-á sua mulher. Como a deflorou, não poderá repudiá-la em todos os dias de sua vida. Ninguém desposará a mulher de seu pai, nem levantará a cobertura do leito paternal. Exclusões da Assembleia. O homem cujos testículos forem esmagados ou cortados o membro viril não será admitido na Assembleia do Senhor. O bastardo não entrará tampouco na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração. O amonita e o moabita não serão admitidos na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração, nem nunca jamais, porque não quiseram sair ao vosso encontro no caminho com pão e água quando saíste do Egito, e também porque assalariaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Fetor, na Mesopotâmia, para que te amaldiçoasse. Mas o Senhor teu Deus, que te ama, não quis ouvir Balaão, e trocou para ti a sua maldição em bênção. Enquanto viveres, não lhes procurarás jamais prosperidade nem bem-estar. Não abominarás o idumeu ou edomita, porque é teu irmão, nem o egípcio tampouco, porque foste forasteiro em sua terra. Os seus descendentes, a 3ª geração, poderão entrar na Assembleia do Senhor. Leis diversas.
Quando saíres a combater contra os teus inimigos, guardar-te-ás de toda a má ação. Se alguém entre vós não estiver puro em consequência de um acidente noturno, sairá no acampamento e não voltará. Pela tarde lavar-se-á em água e poderá reintegrar-se ao acampamento ao pôr do sol. Haverá fora do acampamento um lugar retirado aonde poderás dirigir-te. Terás contigo em tuas bagagens uma pá de que te servirás para abrir um buraco quando fores à parte, partindo cobrirás com a terra os teus excrementos, porque o Senhor teu Deus anda pelo meio do acampamento para proteger-te e livrar-te dos teus inimigos. O teu acampamento deverá ser santo. Não aconteça que, à vista de alguma coisa chocante, o Senhor se desvie de ti. Não entregarás ao Senhor o escravo fugitivo. Não entregarás ao seu senhor escravo fugitivo que se refugiar em tua casa. Ele ficará contigo em tua terra, no lugar que tiver escolhido, numa de tuas cidades, onde melhor lhe parecer, e não o molestarás. Não haverá mulher cortesã, nem prostituta entre as filhas ou entre os filhos de Israel. Seja qual for o voto que tiveres feito, não levarás à casa do Senhor teu Deus o ganho de uma prostituta, nem o salário de um cão. Porque uma e outra coisa são abominadas pelo Senhor teu Deus. Não exigirás junto algum de teu irmão. Não exigirás juro algum de teu irmão, quer se tratar de dinheiro ou de gêneros alimentícios ou do que quer que seja que sempre empreste a juros. Poderás exigi-lo do estrangeiro, mas não do teu irmão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas empresas na terra em que emprestará para possuir. Quando tiveres feito um voto ao Senhor teu Deus, não demorarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus não deixará de pedir-te conta deles e contrairias um pecado. Se não fizer voto, não pecarás, mas a promessa saída dos teus lábios, tu a cumprirás e obedecerás fielmente o voto que fizeste espontaneamente ao Senhor teu Deus, como disseste por tua própria boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer livremente quantas uvas quiseres, mas não as levarás contigo em tua cesta. Quando entrares na seara de trigo do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não usarás a foice. Amanhã seguimos em 24, lei acerca do divórcio.